Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Jesus, a presença é tudo que nós queremos, é tudo que nós desejamos. Obrigado pela tua presença. Desejamos mais da tua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Estamos abertos para ouvir a tua voz. Estamos abertos para ouvir a direção do Senhor para nós. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Cerca este lugar com anjos. Guarda, Senhor, retira todo tipo de distração. Derrama a tua glória, derrama a tua presença sobre nós. Temos fome, Senhor. Desejamos, Senhor, a tua presença. Somos completamente dependentes de ti, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Pai. Que essa atmosfera de glória possa impactar cada um que está aqui. Cada um que está na sua casa assistindo agora, seja impactado pelo poder de Deus. Seja tocado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 12. Como é bom sentir a presença de Deus. Não há nada na terra melhor do que a presença de Deus. Não haverá mais motivo para estarmos aqui quando a presença do Senhor for removida desta terra. Sem a presença de Deus somos os mais miseráveis de todos os homens. Senhor. Marcos capítulo 11, a palavra de Deus nesta noite diz no versículo 12: a figueira sem o fruto é o tema deste texto que está aqui na Bíblia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontrava alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque ainda não era o tempo dos figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma os seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Agora vai para o verso 20. E passado eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a sua raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade, digo que se alguém disser a este monte: levanta-te, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Nós vamos ler, para encerrar, o final do verso 23, que diz assim: o que diz, assim será com ele. Levanta-te, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará que se diz. Diga: crer que se fará o que se diz. Olhe para o teu irmão do teu lado e fala: a palavra de Deus diz para mim e para você que nós devemos crer que irá acontecer aquilo que você diz. Olhe para outro irmão e fala assim: a palavra de Deus fala a mim e a você, para que você creia que irá acontecer exatamente da maneira que você disser. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é a palavra de poder. A palavra de poder, diga comigo: a palavra de poder. Eu estava meditando nessa palavra ontem e hoje. O Espírito Santo falou comigo de uma forma sobrenatural. Eu não consegui sair dessa parte.
Não duvide no seu coração, mas creia que se fará exatamente como você disse. Eu quero que você repita mais uma vez. Não duvide. Bate assim no teu peito e fala: no seu coração. Mas creia que se fará exatamente como você disse. Irmãos, é extremamente importante nós alinharmos a nossa fala com o que cremos. Vou repetir. É extremamente importante eu alinhar a minha fala com aquilo que eu creio. Amém? Quando nós cremos de todo o coração e nós liberamos uma palavra baseada no que cremos, coisas acontecem. Quero trazer essa palavra para você. Vou começar a construir. Vou começar primeiro a falar sobre crer, depois vou falar da fala, de como falar o que crer. Ele colocou duas condições aqui. Se você crer sem duvidar, acontecerá exatamente como você disse. Você já imaginou que autoridade é essa? Das coisas acontecerem e conspirarem ao teu redor, de modo que você fala e as coisas acontecem. Mas o primeiro parâmetro para que isso aconteça é crer. E o inimigo da fé, o inimigo que nós temos de crer, que impede de crer, é incredulidade. Diga comigo, a incredulidade. Mas pastor, por que muitas vezes nós somos incrédulos? Eu quero crer, eu quero acreditar na palavra de Deus, eu quero acreditar nas promessas. Vamos entender um pouco sobre a incredulidade, para que possamos entender como ela trabalha, para podermos desconstruir ela. A incredulidade, ela trabalha dessa forma. Eu anotei aqui uma explicação. A incredulidade trabalha de uma forma: você tem a palavra, você tem a promessa, você sai do culto, recebe uma palavra, você pega a Bíblia, você tem uma palavra, você escuta uma pregação, ouve um louvor, ouve uma palavra, você tem uma palavra. Mas o que acontece a partir do momento depois que você ouve essa palavra? O seu cérebro, as suas emoções começam a comparar a palavra, a verdade, a promessa com as suas realidades. Não é verdade? Sempre quando você recebe uma promessa, na hora você fica empolgado. Você recebe uma palavra de Deus, você fica empolgado. Quando a palavra começa a se assentar no teu espírito, o que acontece? Você começa a falar: mas como é que isso vai acontecer? A própria Sara disse para Abraão: como é que eu vou engravidar se eu sou estéril? O próprio Abraão disse para Deus: como um filho da minha casa será o meu herdeiro, se eu e a minha esposa somos avançados de dias e ela é estéril? Veja que Abraão, também chamado de amigo de Deus, andou com Deus, pai da fé, teve o seu momento de incredulidade. E de que forma que essa incredulidade se manifestou? Ele comparando a sua realidade com aquilo que Deus disse. Talvez você está diante de uma circunstância hoje que não coopera para nada que Deus disse a você. E sabe o que eu tenho para dizer sobre isso? Que isso é indiferente diante daquilo que Deus disse. A sua realidade não difere em nada o que Deus prometeu, porque a promessa, ela está embutida na verdade da palavra e não na sua realidade. Então a incredulidade, ela brota quando você começa a pensar em alternativas e não encontra de uma forma natural e comum como que pode acontecer o que foi profetizado. Como pode acontecer? Você já imaginou que eu vou falar pelo menos três coisas. Quem aqui crê em Jesus? Levante sua mão. Quem crê de fato em Jesus Cristo? Quem aqui de verdade, irmão, de verdade, entregou sua vida para Jesus e crê que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida? Então, você já não é normal, porque você está crendo num Deus que abriu mão da sua forma de Deus para vir viver numa forma de criatura. O Criador virou a criação. Segundo,
Você está crendo num Deus que veio na forma humana de criação e ele nasceu no ventre de uma mulher que nunca teve relação sexual. Terceiro, você está crendo num Deus que mataram ele, mas hoje ele está vivo. Agora, me explique de forma racional quem é Jesus. Você está me dizendo que entregou sua vida para alguém que era Deus e virou homem, decidiu deixar de ser Deus para virar como um homem que ele criou. Segundo, que nasceu no ventre de uma mulher sem um esperma. Terceiro, mataram ele, mas ele está vivo e ressuscitou. Você consegue explicar isso cientificamente? Então como é que você quer entender as promessas de Deus para você? Por que você quer fazer uma equação? Se Deus falou, basta. Não tenta ajudar Deus, não tenta entender, porque a incredulidade nasce naquele que compara a palavra à sua realidade. A incredulidade nasce daquele que compara a palavra à sua condição. A incredulidade nasce daquele que compara a palavra à sua intelectualidade, à sua razão. Eu amo ouvir testemunhos, amo ouvir o que Deus faz na vida das pessoas. Celso, levanta a mão aí. Está vendo aquele homem ali? Um homem que está sendo transformado pelo poder de Deus. E eu falei com ele esses dias, falei: Celso, e aquele culto? Lembra aquele culto que não acabava nunca? A glória de Deus? Falei: Celso, fala para mim o que você sentiu no culto. Sabe o que ele falou comigo? Ele escreveu assim: pastor, eu ainda vou achar um dia uma forma de tentar explicar para você o que eu senti naquele dia, porque não existem palavras para me poder expressar o que eu senti. Esse é o poder de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Tem um texto da Bíblia que diz assim, eu não anotei no esboço, eu não lembro, prefiro falar que não lembro, falar a verdade, a referência dele, mas eu sei que está na Bíblia, que diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um campo que ninguém plantou e de repente da noite para o dia ele floresce, sem que ninguém pudesse explicar. Sabe por quê? As coisas de Deus não dá para explicar. Às vezes não dá para explicar. Às vezes as pessoas querem discutir, não, mas tá bom, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, essas bobagens, porque a gente quer entender as coisas espirituais de forma que é racional. Aí sabe o que Deus fala para a gente? Quem me deu primeiro para que seja restituído? Você quer usar a tua mentalidade para aconselhar a minha maneira de ser, para tentar explicar a minha maneira de ser? Deus está vivo, Ele é poderoso, Ele detém todo conhecimento, Ele tem toda a sabedoria. Para conhecer a Deus, você tem que entrar com entendimento espiritual, você tem que ter compreensão espiritual das coisas. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, e dorme e acorda. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Esses dois são uma bênção, já acharam? O que acontece? Ele está dizendo, uma pessoa jogou uma semente, foi dormir, quando ela acordou, o que aconteceu? A semente já tinha criado raiz, germinado, virado uma planta. Como é que você explica isso? Da noite para o dia uma semente virar uma planta. Ele está falando, o reino de Deus é semelhante a isso, não dá para explicar. Tem coisas que não dá para explicar. Há um texto que diz que os mistérios pertencem a Deus. Amém? Os mistérios pertencem ao Senhor. Então, a incredulidade, olha só onde eu vou chegar. Ela nasce e nós queremos ter conhecimento sobre questões que Deus nos guardou delas. Olha a fala de Deus para o homem. O homem caiu no pecado, Deus falou, não come do fruto do quê? Qual é o nome do fruto? Conhecimento do bem. O que ele está querendo dizer? Não procure este tipo de conhecimento, porque ele vai dividir você.
E aí o que acontece? O homem desobedece e procura do fruto e come. Aí o homem esconde. Deus falou: por que você está escondido? Ele falou: porque eu estou nu. Olha a pergunta de Deus, que interessante. Quem te fez saber que você estava nu? O problema era a nudez do homem? Ele já não estava nu antes? Ele estava revestido de glória, mas ele não usava vestes. O problema do homem não era a nudez, mas o problema do homem era ter conhecimento sobre uma questão que Deus não tinha autorizado ele de saber. Entendeu? Você não entendeu ou entendeu? Fala para o teu filho assim, quando você está em casa, olha, ele pergunta: o que é isso aqui? Não, isso aqui é coisa do papai e da mamãe, não mexe não. O que ele faz quando você dá as costas? Ele quer obter um conhecimento que você não autorizou. Ele quer ter um acesso sobre um conhecimento que você não permitiu. É verdade ou não é? Porque isso está na nossa natureza pecaminosa. Deus falou para o homem: por que você obteve esse conhecimento e teve conhecimento da sua nudez? Quem permitiu você fazer isso? Então a incredulidade, ela nasce a partir da comparação. Diga comigo: incredulidade nasce a partir da comparação, da realidade, da condição em relação à palavra da verdade. Agora olha que interessante, Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 2, esse capítulo é o capítulo que fala da fé. É um capítulo muito conhecido, mas o versículo 2 ele fala algo interessante. Pois pela fé os antigos obtiveram com... Esse é o verso 2, está certo? É isso mesmo? Coloca no 1, deixa eu ver. Ok. O 2 e o 3, coloca o 3, deixa eu ver. Isso, é o 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Olha o que ele está falando. Pela fé eu tenho o quê? Coloca a mão na tua cabeça e fala assim: eu tenho entendimento. Fala assim: quando eu tenho fé, eu tenho o conhecimento, o entendimento correto, pela qual as coisas foram criadas e para qual propósito. Entendeu? Qual é a forma que eu vou entender o que Deus criou e o propósito para que criou? Pela fé. E o que é incredulidade? É eu querer pegar algo espiritual e da fé e querer entender de forma racional, natural. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são. Tem algum sentido isso para você? Deus está falando assim: sabe o que para você? Sabe esse aqui que eu criei? Está vendo essa lua? Estou vendo. Eu criei ela a partir de algo que você não pode ver. Não, mas explica para mim. Vamos supor, você chega aqui e fala: cadê o Tiago? O Tiago da Gabi, levanta a mão. Ele que fez essa mesa, ele que o dele, esse púlpito. Aí imagina você fala: não, Tiago, eu gostei muito desse púlpito, eu queria fazer um lá para minha igreja, para a congregação. Me explica como é que você fez. Aí ele vai falar assim: ó, eu fui lá, peguei um ferro assim, tal medida, aí eu serrei tal ângulo, assim, soldei desse jeito, deixei no esquadro, aí passei um prime. Ele vai explicar assim: tá. Aí eu peguei uma madeira, passei uma plana nela, tal, fiz um acabamento, tal. Aí eu fui lá, fiz a furação. Não é assim que ele vai explicar? Agora, se fosse Deus, você vai falar: então Deus, que legal essa mesa, como é que você fez? Então eu fiz uma coisa que não tem como mostrar para você, porque eu fiz ela do invisível. Então as coisas de Deus não tem como explicar de forma que você veja os seus olhos naturais, de forma que você consiga compreender dessa forma. Não, mas peraí, eu quero fazer uma mesa igual, como é que faz? Não tem como eu te explicar. Por quê? Porque eu criei isso pela palavra. Como é que você fez? Eu falei: mesa, haja. Quando eu cheguei aqui, ela estava pronta. Acho que você não entendeu. Sabe o que Deus está querendo mostrar para nós? Que as coisas foram criadas
através de uma obediência das coisas à palavra de Deus. Então deixa eu entender como é que Deus faz as coisas, pastor. Quando eu entendo isso, é sobrenatural. Por quê? Eu consigo ter o entendimento que aquilo que vai acontecer na minha vida, não se trata de eu entender uma construção e um processo, e dentro de qual processo eu estou. Se trata daquilo que Deus ordena que aconteça, aquilo vai ter que obedecer a Deus, a palavra dele, e vai ter que acontecer. Então não cabe ao meu esforço, cabe à minha fé. Só isso. Quem está entendendo? Aí, mas você pode falar, não pastor, mas peraí, tem uma realidade que eu estou vivendo, uma condição, e não tem a ver com a palavra. Aí eu vou te ensinar. Pensa comigo, se todas as coisas foram criadas pela palavra, pega essa chave, não se distraia. Se todas as coisas foram criadas pela palavra, e as coisas que foram criadas pela palavra simplesmente obedeceram à palavra de Deus, e por isso elas foram criadas, será que talvez a condição que você está vivendo, na verdade não é uma realidade? Como assim, pastor? Talvez a condição que você está vivendo, que não é favorável à promessa, não é uma realidade criada a partir da palavra, mas na verdade é uma condição criada a partir de um ambiente, de uma condição que não obedeceu à palavra. Quem entendeu? Se todas as coisas boas que Deus criou, Ele criou Ele virou e disse, haja o quê? Sol. Aí você olha aquela massa cheia de calor. Como é que Deus criou? Ele foi lá colocando fogo por fogo? Não, Ele só falou. E todas aquelas substâncias o que? Obedeceram ao que Deus falou e fizeram o sol. Então as coisas obedecem à palavra de quem? De Deus. E elas então são criadas. Então se uma coisa está deformada na minha vida, se talvez eu tenha uma enfermidade, se talvez eu tenha uma dificuldade, será que talvez isso na verdade que eu considero como uma realidade? Não, mas olha a palavra, que absurdo você falar uma palavra dessa, pastor, olha a minha realidade. Talvez a tua realidade na verdade não seja uma realidade, mas uma condição passageira, que simplesmente acontece hoje na tua vida, porque ela ainda não se sujeitou à palavra, porque quando ela se sujeitar à palavra, ela vai mudar. Pegou a chave? Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 9. Eu não sei se você pegou essa chave, porque isso é muito importante. Diz assim: e Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Será que Deus foi lá? Quem aqui já teve que pegar, como é que chama aquele negócio? A água, rodo. Aí você pegou um rodinho para pegar uma área dessa, e você sofrendo, você fala, não, eu sou inteligente, eu vou comprar um rodão. Aí você vai lá e compra um rodão, isso mesmo. Aí você pega o rodão, você fala, rapaz, como é que eu sou inteligente, olha, consegui trazer toda a água para cá. Aí você tem um ambiente desse maior, aí você precisa de um tanto de gente com um tanto de rodão, isso aí. Aí vai todo mundo com o rodão. Será que Deus pegou um rodão e falou assim, Ele falou, água se ajunta todo naquele canto. Aí as águas ficam olhando assim para ele assim. Aí ele falou, vou pegar um rodão. E ele empurrou a água. Será que ele fez isso? O que ele fez? Água, eu quero que vocês todas se ajuntem naquele canto, para que eu veja a terra que está debaixo de você. O que a água fez? Ela fez o quê? Ela não é, fala comigo, a água não é doida? Ela obedeceu quem criou ela. Ela foi lá, ficou num canto. Aí o que apareceu aqui? Onde terra. O que fala lá no texto que a gente leu? Marcos 11, 23. Pastor, que loucura. Mandar um monte sair do lugar. Ué, ele mandou a água sair, ela saiu. Eu conheço um testemunho, acredite se você quiser. Na época a gente era lá da Assembleia de Deus, de um rapaz
falou assim: tem um fazendeiro aqui. Naquela época, antigamente, o povo era muito devoto, muito idólatra, e ele não gosta de crente. Se passar lá e falar que vai pregar, ele fala que foi invasão de terra e mete fogo. Naquela época, que os caras na fazenda tinham arma, tudo, o pastor se consagrou e foi lá. Aí começou a pregar para ele, tal. E aí ele deu abertura. E o que você fala aqui das idolatrias? Ele pegou: isso daqui com todo respeito ao Senhor, mas é pecado. Olha o que está falando na Bíblia. Falou o negócio seguinte: se esse Deus aí que você está falando é verdadeiro mesmo, aí ele usou esse texto. Ele fala isso aqui: quero ver você orar, e esse monte de terra que tem aqui na minha terra se mover para esse outro lado aqui. Entrou no quarto a orar, falou: posso ficar aqui orando? Pode. Agora, se isso não acontecer, eu vou te matar. Você é um mentiroso e está falando mal das minhas imagens. O homem entrou no quarto e começou a orar. Dia, 2 dias, 3 dias. Eu sei que depois de alguns dias ele jejuando e orando, veio uma tempestade, uma área onde tinha um volume grande de água, e veio uma tromba d'água. E a tromba d'água fez o quê? Arrastou aquele monte de terra de um lado e levou. Fez uma erosão e moveu com aquela erosão aquela porção de terra. O homem se rendeu a Cristo, deixou a idolatria, e naquele sítio ele construiu uma igreja, e todos os funcionários dele virou evangélico, e aquele pastor ficou lá e fundou uma igreja. Então Deus é poderoso. Eu já tive com meu pai em cultos ar livres assim, de estar armando aquela chuva, e o pastor, eu vi, ninguém me contou, orar e falar: Senhor, não permita que caia uma gota d'água enquanto a gente estiver aqui fazendo culto. A gente na praça, chovendo tudo enquanto é lugar ao redor, na praça não choveu. Aí guardou os equipamentos, põe tudo dentro do carro e falou: Senhor, agora pode fazer de acordo com a tua vontade. Entramos no carro, o que aconteceu? Choveu na praça. Eu já vi, ninguém me contou. Porque as coisas criadas, elas obedecem àquele a qual as criou. E como é que as coisas foram criadas? Nós lemos lá em Hebreus 11:3, então elas obedecem o propósito também pela. Isso quer dizer que alguma coisa que está na tua vida pode estar lá, mas está lá até que a palavra dê a ordem e ela saia. Um tumor pode estar no corpo de alguém até que a palavra de alguém na autoridade diga: se tumor, desapareça, e ele tem que sumir. Então quer dizer que o tumor não é uma realidade, mas é uma condição de uma enfermidade num corpo, na qual ainda não chegou a palavra para colocar aquele corpo na condição na qual ele tem que ficar, que é curado. Então você entendeu? Como é que a gente elimina a incredulidade, pastor? Entendendo que as condições que eu estou vivendo não são realidades. Eu fui enganado a vida toda, eu e você. A minha realidade é difícil para mim mudar, é difícil para isso acontecer. E o que você está vivendo não é uma realidade, é uma condição totalmente mutável, que pode mudar. Por quê? Pelo poder da palavra. Porque as condições podem mudar, mas a palavra de Deus não muda, ela é imutável. Então entenda isso. Eu coloquei aqui uma ordem, e a partir dessa ordem, a partir da palavra de Deus, haverá uma mudança na tua vida. Eu coloquei aqui assim: um cenário ou uma circunstância que foi criada pela discordância da palavra ou ausência da palavra. O que você está vivendo? Será que é uma realidade mesmo? Ou é uma condição, uma circunstância que você está vivendo, porque a palavra ainda não chegou aí para colocar a ordem? Quem entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Porque quando a figueira secou, sabe por que ela secou? Porque quando tudo foi criado, Jesus estava lá. Se você pegar lá em Gênesis no início, lá no primeiro capítulo, você pode procurar e colocar aí também, fala assim: que nasça todas as árvores de espécies frutíferas. Entre essas árvores estava qual?
figueira. Aí você pode me dizer, eu já preguei em outra ocasião, não dá tempo de eu explicar tudo isso, pastor, mas estava escrito lá que ele não achou fruto porque não estava na estação. Existe em Israel, naquela região do Mediterrâneo, várias figueiras, que nós acreditamos, os teólogos, que é essa. E essa figueira, quando ela vai dar o fruto, ela dá um pré-figo, que é um figo menor. Pesquise isso depois, você vai ver que é verdade que eu estou falando, não estou manipulando a palavra. Então, quando aquela figueira vai frutificar na estação próxima, quando ela está próxima da estação da frutificação, ela não tem só folhas, ela tem um pré-figo, que é um figo pequeno. Ele não é muito agradável para comer, não é tão comestível, mas dá para matar a fome. E aí aquele pré-figo ele dá, e ele aponta que aquela árvore é uma árvore saudável e frutífera, e que quando chegar a estação própria ele vai dar muito. E essa figueira, ela não tinha nem o pré-figo, quer dizer que ela não daria fruto. Jesus mandou ela morrer? Não, ele disse, nunca mais ninguém coma fruto de... Qual é o propósito de uma árvore que dá fruto? Qual é o propósito de uma árvore que dá fruto? Qual é o propósito de uma árvore que dá fruto? Alguém se alimentar do fruto que nela. Aí Jesus falou, eu vou tirar o propósito, ninguém mais vai comer fruto de você. Ela, secou. Por quê? Porque quando perde-se o propósito pelo aquilo que foi criado, perde-se o motivo para se viver. Quando ele remove o propósito, ela não tem mais por que viver. E assim como ela foi criada pela palavra, ela secou também pela palavra. Olha o que fala Gênesis 1:11, que a terra produza relva, ervas, que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Tudo que Jesus falava, o que acontecia? Acontecia. Por quê? Era de acordo com a... Se algo não está de acordo na minha vida, é porque não está de acordo com a... É uma realidade? Não, diga assim, é uma condição que pode passar quando sujeitar a palavra. Amém? Aí exemplo disso são as enfermidades. As enfermidades que aparecem no corpo das pessoas é por conta do quê? Existia enfermidade antes? Quando Deus criou o homem, Ele criou tudo. Aí a enfermidade apareceu por causa do pecado. Então quer dizer, a enfermidade é uma realidade? A enfermidade é uma condição. Aprende isso. Que uma vez sujeita à palavra, ela pode, essa condição ela pode dar. Quem está pegando a chave? Olha o exemplo disso, Gênesis 3, versículo 17 e 18. Olha o que está falando, Gênesis 3, verso 17 ao 18. E Adão disse, por ter dado ouvido à voz da tua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. E 18 diz o quê? E ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá da árvore do campo. Quando você, alguém aqui algum dia na vida já pisou num espinho? Pequenininho? Incomodou? Quem aqui já estragou o seu dia, um espinho te entrar no teu pé, você teve que ir embora para arrancar? Se não tivesse as ferramentas adequadas, você não ia tirar. Eu não sei se você está entendendo. Quando Deus criou a terra, tinha espinho? Então o espinho virou uma condição. Por quê? Porque o homem desobedeceu a palavra. A terra mudou, houve uma mudança, até mesmo na vegetação da terra. Olha, homem, a terra será maldita por tua causa, e por causa disso vai ter abrolhos, vai ter espinhos, você vai ter que trabalhar duro para comer. Criou-se uma condição a partir do que? Da desobediência olha o verso anterior, o 17, porque você deu ouvido à voz da sua, a palavra sai da onde? Da boca. Você deu ouvido à palavra de alguém que não condiz com a minha. Olha o que Deus está falando. Quando, escute,
Contextualiza esse texto agora com a tua vida. Não fica só pensando em Adão e Eva. Todas as vezes que você dá ouvido para alguém, escute, todas as vezes que você dá ouvido para alguém falar na tua vida, e o que ela está falando não está em concordância, de acordo com a palavra de Deus, você se colocará numa condição que a palavra não queria que você vivesse. O que ele está falando aqui? Por que você deu ouvido à sua? Aí às vezes a gente vem, vai acontecer isso na tua vida, tem uma promessa de Deus. Aí você fala assim, não, minha vida está assim, ó, é espinho, é abrolho, eu trabalho demais, pastor, meu Deus. Aí eu vou falar assim, para quem que você está dando ouvido? Você não está ouvindo a palavra. O que a Bíblia diz? Não precisa colocar, a fé vem, e vem pelo ouvir qualquer palavra. A palavra que você quer ouvir, a palavra que massageia o teu ego, a palavra que você mais gosta. Ouvir a palavra de quem? Porque quando você ouve a palavra de Deus, cria em você fé e dá autoridade para você sujeitar toda condição que está fora da palavra. Então, olhe para o teu irmão e diga, cuidado, com quem você anda e quem você ouve. Aqui na igreja você vai ouvir só a palavra de Deus, só a palavra de fé, mas você sai lá fora, aí vem um crente, ou então um bode disfarçar de crente, ou um diabo disfarçar de crente, ou as duas coisas é a mesma coisa, um bode, um diabo, um demônio. Não é só crente também, mas isso aí que você ouviu, né? Não tem nada a ver. Se você, escute como eu te falo, põe um filtro no teu ouvido. Se você ouvir alguém falando para você em relação a coisas espirituais, não tem nada a ver, já tem alguma coisa de errado. Olha o que Deus, irmão, aprende com isso aqui. O pecado entrou aqui, olha o que Deus está falando. Porque você deu ouvidos para a sua. Sabe o que Deus está falando? Você não devia ter ouvido ela nessa questão. Você devia ter ouvido eu. Entre ela e eu, você devia ouvir a mim. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Alguém vem falar para você algo em nome de Deus, mas não tem a ver com o que Deus falou, não ouça. Pode ser pastor, pode ser quem for, não escute. Aquilo que você tem ouvido irá governar a tua vida. Você ouve aqui, aí você ouve lá, você ouve outro pastor lá, você ouve outro que prega outra coisa lá, você ouve outro que prega de outro jeito lá, você ouve aquele lá, você tem que decidir que tipo de conhecimento que você quer ouvir. Houve uma mudança na terra. Por quê? Porque o homem decidiu ouvir alguém que não era a pessoa que estava falando em concordância com aquilo que Deus falou. E se for tua esposa, e se for teu marido, muito amor e respeito você vai ter que discordar. Quem não deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos, e até si mesmo, por amor de mim, não pode ser o meu e nem me seguir. Pastor, estou assim por causa da minha mulher. Vamos ser mais um Adão, então. Ser mais um molenga, mais um Adão na terra. Está vivendo debaixo do quê? Da condição de uma vida sem obediência à palavra. Aí, a palavra de Deus para você é um conflito. Ela não é alívio, ela é conflito. Porque ela conflita com a sua maneira de viver dentro desta condição. Deus não quer você vivendo dentro de condições e circunstâncias. Deus quer que você viva de acordo com a palavra. Ande na palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. É a palavra. Pastor, eu não gosto disso que o senhor prega. É claro, eu prego a palavra. Eu não prego o que você quer ouvir. Eu não prego para bebês aqui. Eu prego para filhos, herdeiros, maduros.
Eu não prego aqui para fazer cosquinha para o seu ego. Eu prego aqui para você viver uma vida na terra e na eternidade. Eu não estou à procura de membros, eu estou à procura de filhos de Deus. É isso. Por que você ouviu? Por causa de você ter ouvido ela, maldito. Maldita é a terra. Toda vez que você pisar num espinho, sabe o que você vai lembrar? Foi porque alguém ouviu alguém que não deveria ter ouvido. Sabe quando chega alguém e fala assim? Já é outra coisa. Primeira coisa que é do diabo, não tem nada a ver. Outra coisa, eu vou contar um segredo, mas não conta para ninguém. Tem um negócio acontecendo lá na igreja. Já enfiou as garras com veneno no teu ouvido já. Tá lá só injetando veneno, ó. Daqui a pouco o orelha tá caindo. O veneno que tá entrando. Por quê? Você tem o conhecimento do bem, mas também tem o conhecimento. Você tem o conhecimento do bem, mas tem o conhecimento. Você vem aqui, você crê, aí você sai daqui, você fica duvidando. Porque você alimenta de dois conhecimentos. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versos 6 e 7. A pessoa pode falar, mas você não é obrigado a ouvir. Eu prefiro ser educado e falar, por favor, esse tipo de assunto não me edifica. Eu te amo muito, mas não quero ouvir isso. Ai, o que vai pensar de mim? Vai pensar que é você uma pessoa que ama Deus e a sua palavra e é obediente. E vai saber que com você, na hora que precisar de verdade, pode procurar, porque você é sério. Tiago 1, versos 6 e 7 diz: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha o 7. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma. Aí a pessoa, Senhor, eu desejo a cura. Aí Deus olha, dentro dela tem o quê? Conhecimento do bem e do mal. Duvidando. Ela pede, mas pede sempre duvidando. Não vai alcançar nada. Por quê? Ouve a palavra e ouve a condição que está vivendo. Diga comigo, palavra gera fé. Fala, condição que eu estou vivendo gera incredulidade. De novo, fala, ouvir a palavra de Deus gera fé no meu coração. Fala, comparar a palavra de Deus com a minha vida e as condições que eu estou vivendo, divide o meu coração e gera incredulidade. As circunstâncias que você está vivendo não determina a palavra, mas a palavra determina as circunstâncias que você vai viver. Agora, olha que interessante. Quando eu olho a palavra, eu fico assim, eu não tenho palavra para explicar. Sabe o que significa duvidando aqui no grego? Olha assim comigo. Duas mentes. Aqui, quando fala no verso 6, não pense que alguém que pedindo algo duvidando. Sabe o que ele está falando? Essa pessoa tem duas mentes. Essa pessoa, ela crê? 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 Eu acabei de explicar. Ela crê. Mas ao mesmo tempo que ela crê, na hora que ela olha a situação dela, ela duvida. Ela, não sei. Creio, mas eu não... Veja só, o problema não é não crer. Essa pessoa que duvida, ela crê. Aí que está o problema. Mas ela tem duas mentes. Um lado da mente dela crê 100%. Escute, um lado da mente dela crê 100%, mas o outro lado da mente dela duvida 100%. Então ela tem 50% de fé. Quem tem 50% de fé tem 100% de incredulidade. Diga comigo, quem
tem 50% de fé, tem 100% de incredulidade. Veja que a palavra está dizendo de uma pessoa que ela crê, mas quando ela compara a palavra que ela creu à sua realidade, ela questiona. Não, eu creio, mas não é bem assim. Pensando bem, isso é uma pessoa que ainda se alimenta de uma árvore que tem 2 conhecimentos. Você lembra o que aconteceu com esse casal quando alimentou dessa árvore? Tudo de ruim. Tudo que você está vivendo de ruim na tua vida tem a ver com aquilo que você tem pensado e falado. Eu coloquei aqui 2 mentalidades: conhecimento do bem e do mal. Isso significa que você até crê e confessa a palavra, a sabedoria e o conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo você pensa em como funciona. Escute essa parte, não distraia. Você até crê e confessa a palavra, eu anotei isso que Deus mandou eu anotar, mas aí de repente você pensa como funcionam as coisas no mundo, no seu contexto de vida, nas suas experiências que você já teve ao longo da sua vida, das circunstâncias e das condições que você já viveu, situações que você já precisou enfrentar na sua vida, e aí você fica dividido entre uma proposta da palavra e as experiências que você já viveu. Aí a gente vem com o espiritual: não, irmão, creio. Aí você até é estupefeito: não, mas sabe o que é? Eu tenho experiência que você não tem, eu já sofri muito. Parabéns, vou dar um troféu para você, um certificado de sofredor. O sofrimento é uma realidade, ela é uma condição para uma circunstância que está fora, em discordância com a. E se eu pegar essa condição e condicionar a palavra, muda tudo. Não sei se você pegou, muda tudo. Quem entendeu? Agora, sabe o que significa no original duvidando? Além de 2 mentes, tem mais uma explicação. Eu vou ler do jeito que está lá: estar em divergência consigo mesmo. Então você sai do culto: nossa, que benção, que culto. Aí você vai dormir, você fica: mas será que é isso tudo mesmo? Mas será que não é bem assim? Pensa bem nas coisas que você já viveu, na sua experiência de vida. Pensa bem nas coisas que você já teve que enfrentar. Aí você fala: não é, tem que ter um equilíbrio, né? A gente chama a nossa incredulidade de equilíbrio. A gente é chique, a gente é incrédulo chique. Você crê, eu até creio, mas tem que ter equilíbrio. Olha um incrédulo na passarela. Eu sou incrédulo, mas eu sou chique. Então, para não falar que eu sou incrédulo, eu falo que eu sou uma pessoa equilibrada. Eu não sou equilibrista para ficar na corda bamba, não. Eu caminho pela palavra. Eu sou equilibrado, ó, equilibrado, ó. Equilibrado. Ele tem 50% de chance de não cair, como tem 50% de chance. Ó, quase. Mas na palavra eu tenho 100% de chance de caminhar sobre as águas. Eu tenho 100% de chance de ter caminho no deserto. Eu tenho 100% de chance de tudo cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo a sua palavra e o seu propósito. Não, pastor, tem gente que faz assim, até enruga. Já viu que essa pessoa que tem enruga na boca? Até enruga a boca e fala assim: eu gosto daquele pastor porque ele é equilibrado. Eu sou desequilibrado. Eu não sou equilibrista para ficar andando, ó, eita Jesus, ó, vivendo a vida na corda bamba. Não, eu ando na rocha. Eu ando sobre a palavra, eu ando sobre a luz. Eu não vivo me equilibrando entre 50%, é 100% de certeza, porque se ele falou, vai acontecer. Não vem pra cá não, porque eu não sou equilibrado não. Eu não sou equilibrado, eu sou doido, porque as coisas de Deus são loucuras para o homem. Não vem para cá se você quer equilibrado. Vai com a tua ruguinha na tua boca para o equilibrado, vai lá.
Você quer alguém equilibrado? Vai no circo lá. Tan, 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 tan. Vai lá, entra no circo, anda na corda. Quer ser equilibrista? Eu não sou equilibrado. Na hora que Deus fala para mim, pula nessa água. Aí alguém fala, não tem água. Fala onde? Aponta a direção para me pular. O teu equilíbrio, ó, te levou até onde hoje? Lugar nenhum. Que você incrédulo seja verdadeiro. Você está em guerra com você mesmo. Ó, ai meu Deus, ai. Diga comigo, 50% de fé, 100% de incredulidade. Quando fala de equilíbrio, está falando o quê? Você está dividindo o quê? Peso. Quando você caminha para a palavra, é Ele que leva o peso para você. É leve, o fardo é leve, a caminhada é suave. Só precisa de uma coisa, sabe o quê? Confia. Eu vou perguntar de novo, de verdade, você crê mesmo em Jesus? Você serve a Jesus? O filho da irmã Maria, que nunca fez nada com ninguém, e nasceu ele, sabia? Que mataram ele, ele ressuscitou. Você tem certeza que você está falando? Tem algum sentido isso? É esse Jesus que você serve. Hoje você vai sair daqui, vai parar de guerrear com você mesmo. Vai falar assim, hoje eu saio daqui crendo. Você fala, sabe aquele duas caras do Batman? Batman, fuja ele. Não, vamos matá-lo. Já viu? Fala para ele assim, eu vou dar um fim em você hoje. Não. Você fala assim, homem carnal, fala para ele. Fala assim, ó, Fábio, vem aqui. Fala, homem carnal. Fala para ele, ô duas caras, fala para ele. Ele, ai! Vergonha. Ele, oi! Hoje você vai sair daqui. Ai, Jesus. Eu estou feliz, Jesus é bom demais. Ai, meu Deus. Fala, é hoje. Eu não vou brigar comigo mais. Eu me rendo à palavra. Fala pro teu irmão, para de brigar com você mesmo. Por quê? Fala, por quê? Alguém assim, coloca o 7. Olha lá, coloca o 7. Vocês estão afiados. Vocês estão virando eco do que eu estou falando. Não alcançará nada. O equilibrista alcança o quê? Nada. O que o equilibrista alcança? O que ele constrói? O que ele conquista? O que ele tem? Quanto de autoridade que ele tem? De unção? Já imaginou Deus falar para você, me dá o teu único filho? Sabe o que Deus está falando para Abraão? Se Isaac divide o teu coração, eu não posso te dar mais nada. Se você ama 50% a mim, 50% Isaac, não tem mais nada entre nós dois. Deus, quando pede algo para você, Ele não quer o que Ele está pedindo. Ele quer avaliar se aquilo está dividindo o teu coração. Ele quer avaliar se aquilo está governando você. É necessário sujeitarmos todas as realidades à verdade da palavra. As realidades
verdade, são cenários em desacordo com a verdade da palavra. É preciso crer e dizer e proclamar esta verdade para que aconteça. Agora nós vamos para o ponto final. Olha Hebreus 1:3. Tremendo. Sinta a presença de Deus. Escamas estão caindo dos seus olhos. Você vai entender algo libertador. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós temos o hábito de dizer o quê? Poder da palavra. Como se o poder viesse antes da... Mas o que diz ali? A palavra poderosa. Por que a palavra poderosa? Porque o poder de Deus se manifesta pela liberação da palavra. Por isso que ele fala, a palavra poderosa. Porque quando você libera a palavra, então se manifestará o poder. Agora olha o que eu vou te falar. Não é o poder da palavra, mas é a palavra do poder. O poder de Deus se manifesta pela liberação da palavra. Agora pega essa chave, que quando eu peguei, caiu no meu espírito, eu doidei. Aí eu perdi o equilíbrio, aí eu cortei a corda bamba. A palavra não tem como propósito principal comunicar. Dizer, a palavra não tem como propósito principal a linguagem, a comunicação. Mas a palavra tem como propósito principal a criação. Deus criou tudo pela... A gente acha que palavra é simplesmente o quê? Comunicar. Você acha que palavras são simplesmente uma forma de si? Esse é o propósito principal da palavra? Qual é o propósito principal da palavra? Para que Deus criou a linguagem verbal? Para que através da linguagem você crie as coisas. Vou te dar um exemplo. Você não vai manifestar nada para você não se entregar agora. Pensa nas coisas que você tem falado ultimamente. Pensa só aí, teu lugar. Algumas coisas que você fala nos últimos meses, esse ano. Pensou? Agora eu vou te falar e vou te provar. Você está vivendo exatamente aquilo que você tem falado, ou bom ou de ruim. Você começa a falar assim, gente, eu estou esquecendo demais as coisas. Quanto mais você fala isso, mais acontece o quê? Sabe por quê? Porque você não está simplesmente comunicando a alguém que você está esquecendo. Você está dizendo, realmente eu tenho um problema de esquecimento, eu vou esquecer. Você está criando isso. Sabe o que quer dizer isso? Você está criando o próprio problema que você está vivendo. A partir da... Porque palavra não é simplesmente comunicar, mas é o quê? O que está escrito ali? Sustentando todas as coisas pela sua palavra. Qual que é o fundamento? O que sustenta tudo? A palavra liberada com... O que libera o poder de Deus? Eu desejo muito que alguém seja curado, mas se eu não falar... O que fala lá Marcos? Nós estávamos lendo 11, 23. Vamos voltar lá. Pode deixar a tua Bíblia onde está, eles vão colocar aqui. Olha o que diz. Porque em verdade vos... Em verdade... Quantas vezes ele falou verdade? E ele falou, em verdade eu faço o quê? Digo. Jesus está comunicando a eles. Ele está dando a autoridade para aquilo que ele está falando acontecer. Como é que ele matou a figueira? E jogou veneno? Falou. Como é que ele criou a figueira? Lá em Gênesis, você leu comigo. Falando, como é que ele secou ela? E agora ele está falando, o discípulo fala, realmente, nós passamos, ela morreu, o que é isso? Ele falou, olha, em verdade, eu vos digo, que se alguém disser este monte, se alguém... Aí eu desejo muito que o monte levante. Se alguém, levante-se e jogue no mar.
não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que? Fala para o teu irmão, quando você crê e fala em concordância com o que você crê, é o que vai acontecer. Talvez você crê que você vai ficar doente igual sua mãe, sabe o que vai acontecer? Isso. Talvez você crê, ninguém me ama mesmo. Aí você está chateado, fala para o teu irmão, às vezes também você vai querer me deixar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te deixar. Porque vai acontecer de acordo com o que você acredita aí. Aí você fala, pastor, por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Porque você está falando. Pense um pouquinho, eu acabei de dizer, você está vivendo exatamente as coisas que você tem? Quanto mais você tem dor no corpo, aí você fala, está doendo, o que acontece? Aumenta a dor. Eu estou pregando Bíblia para você, não estou inventando. O que Jesus está falando? Faz assim comigo, em verdade, te digo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho então a verdade, está falando duas vezes a verdade para você. Ele está falando, eu sou a verdade, mas vou falar a verdade e a verdade de novo. Quantas vezes ele está falando a verdade então? E ele é a verdade, então é 3. A verdade está falando assim, eu sou a verdade e fala em verdade. Quantas verdades? Eu estou dizendo em verdade, te dizendo que se você falar uma coisa, vai acontecer de acordo com o que você falou. Os discípulos ficaram espantados da figueira ter morrido. Ele falou, eu só falei aquilo que eu acredito. Se ela não está vivendo o propósito para que ela foi criada, ela tem que morrer. Muitos problemas que você está vivendo na tua vida não é o diabo, é você que falou. Esse menino vai crescer, vai me dar trabalho. O que está acontecendo? Eu vou lá fazer aquele teste que eu sei que eu não vou passar. Aí você vai, acontece o quê? Então, mas não é simplesmente falar. Isso que no começo eu falei, trabalhei na parte do crer. Agora eu estou no segundo processo. Se você crê no teu coração e disser, tem que alinhar o que você crê com a sua fala. O mesmo trabalho que dá para crer que você vai ser feliz, saudável, viver muitos anos, dá para você pensar assim, eu acho que a minha vida vai ser difícil, tarará. É o mesmo trabalho. Seja sincero, não precisa falar se é coisa boa ou ruim. Quem aqui está vivendo hoje uma situação que lá atrás você falou que podia viver e está vivendo? Levanta sua mão. Levanta a tua mão se você está vivendo algo que você falou. Não precisa ser bom ou ruim. Você não vai identificar se é bom ou ruim, ninguém vai saber. Levanta sua mão. Praticamente quase todo mundo. Que você vive aquilo que você... Isso é poderoso. Então quer dizer que eu posso condicionar e mudar as circunstâncias da minha vida através do poder da... O que Jesus queria ensinar para os discípulos ali? Vocês podem mudar tudo a partir da palavra. Lá no livro de Marcos, no capítulo 5, verso 27 e 28, eu estou acabando. Eu estou falando que estou acabando, então vai acabar. Amém? O que aconteceu? Quem lembra daquela mulher que há 12 anos sofria uma hemorragia? Olha o que está falando na Bíblia, olha, escute. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Por quê? Não, irmão, lê alto ali que eu não estou escutando. Volta o texto. Vou começar de novo. Tendo ouvido, ela ouviu, não, tem um Jesus que cura. Tem um Jesus que restaura. Quantos anos que essa mulher sofreu? Quantos anos que ela gastou o recurso dela sem ser curada? Quantos anos ela foi enganada? Quantos anos foi rejeitada? Mas ela continuou crendo. E decidiu falar de acordo com aquilo que ela alinhou a linguagem com aquilo que e isso aconteceu. Porque ela ouviu falar da fama de Jesus, ela chegou por trás e tocou na capa dele. Foi simplesmente o fato de tocar? O que aconteceu antes dela tocar? Ela dizia, se eu apenas tocar
tocar na roupa dele, ficarei. Foi a roupa que curou? Por que ela foi curada porque tocou na roupa? Porque foi isso que ela falou. Você vai falar, se eu tocar no dedinho do pé dele, no mindinho lá, eu vou ser curado. O que vai acontecer? Se eu tocar na unha do dedão do pé dele, se eu tocar na sola da sandália, não foi a roupa que curou, foi a condição pela qual ela falou diante daquilo que ela cria. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei. Jesus falou, de mim saiu virtude. A palavra ali poder, Hebreus 1:3, fala sustentando pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3 que a gente leu, é dunamis. Sabe o que ele está falando? A partir da liberação da palavra, eu libero o quê? Poder. A partir da liberação da palavra, eu libero virtude. A palavra ali poderosa é dunamis, a mesma palavra que está no texto que acabamos de ler da mulher. Porque ela dizia, se tão somente tocar, volta lá no texto da mulher agora, na hora da roupa dele eu ficarei curada. Olha o 29. E logo a hemorragia estancou, ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. 30. Jesus reconheceu imediatamente, falou, de mim saiu poder, saiu virtude. Por que saiu? Lá no 27 responde, por quê? Porque ela dizia. O que você está dizendo? O que você está falando? Poder é liberado a partir da palavra que você diz. Olha o que o teu irmão fala, o que você tem dito. Fica de pé no teu lugar. Olha o que fala Marcos 11:24 de novo. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. A oração é uma forma de falar. Diga comigo, falar não é simplesmente comunicar através de uma linguagem que eu estou sentindo. Falar é determinar o que será na minha vida a partir do que eu estou falando. Então deixa eu te perguntar, se você estiver sentindo dor, você vai falar, eu estou com dor aqui? Você vai falar assim, é aqui que eu vou ser curado da dor. Porque você falar, é aqui que eu estou com dor, você está fazendo a confissão da condição da... Agora se você entra em concordância com a tua fé com a palavra, você fala, é aqui que o Senhor vai liberar a... O que vai acontecer? Tem gente que chega em mim, ela leva exame, leva tudo, ela fala assim, você pode orar por mim? Eu posso. Mas pera assim, deixa eu explicar minha condição, ela conta tudo. Não, já entendi, deixa eu orar. Não, mas o senhor não entendeu, é muito difícil. Muita gente já orou por mim. Parece que ela quer disputar comigo que eu vou orar e não vai dar certo. Aí eu oro, o que acontece? Nada. Ela fala assim, tá vendo? Eu falei para você que não ia acontecer nada. Aconteceu isso. Parabéns, estava certo. A esposa dele, 10 anos, né? Sua esposa, 10 anos. Com hernia no... 11 anos. A hernia no umbigo. Sabe quando o umbigo da pessoa fica aquela bola para fora? 10 anos. Quanto que era o valor da cirurgia que você falou? 7 mil reais. Eu cheguei aqui, ela tomou 2 injeções, veio para o culto, não aguentava de dor. Falou, não estou aguentando mais, pastor, eu vou ter que dar um jeito, nós vamos virar, vamos pagar essa cirurgia aí. Eu já estava até pensando, como é que nós vamos levantar esse dinheiro e operar ela? Aí daqui a pouco Deus falou assim, não é mais fácil você acreditar e orar? Dá menos trabalho, ele falou para mim. Falei, aí eu fiquei do pé tudo. Eu não vou avisar ele, não, eu vou chegar lá, eu vou orar com essa mulher. Eu vou mandar lá no banheiro, eu quero ver na hora. É matar a cobra e mostrar o pau, como diz o ditado. Aí ela estava ali, ai, aguentando de dor. Falei, não, vou orar para você agora, no final do culto. Ficou só a gente que os pastores, todos os pastores estão aí, viram. Eu pedi para minha esposa pôr a mão, porque eu não toco em mulher. Coloquei a mão sobre a mão da minha esposa e falei, Erna, agora você vai desaparecer daí, o umbigo dela será perfeito, normal, como no dia que ela nasceu e foi cortado o cordão.
Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Eu falei, fica de pé. Foi assim, papo, não foi enrolação não. Ela falou que sentiu dentro dela algo mexendo debaixo da pele. Ela falou, não está doendo mais. Aí ela já esqueceu que estava doendo, pegou o menino já meteu uns 3 chutes na barriga dela. Aquele lá que ela está segurando. Aí eu falei, agora não tem conversa fiada não, você vai lá no banheiro agora, vai levantar tua blusa para a Janaína, para a Dani e para quem mais? A Regiane, você vai mostrar. As 3 foram lá e voltou, não tem nada na barriga dela. Sabe por quê? Porque eu não só desejei a cura, eu falei. Pastor, eu vi uma pessoa no ponto do ônibus, Deus falou comigo, eu desejei tanto falar, mas não falei. O que aconteceu? Nada. Olha aqui, ó, presta atenção, não distrai não. Isso pode mudar a tua vida. Quero que você, debaixo dessa consciência, leia o 23, coloca o 23 de novo. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Fica aqui no culto e fica assim, ó. Eu sou diferente de você? Eu sou banha de grilo, sou até mais magro que muita gente aqui. Imagina, ai, tô com frio. Ai, gente, tá frio, né? Nossa, que frio. Ai, que frio. Você viu que vai ficar frio? Aí o que vai acontecer com você? Eu não quero saber do frio, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de adorar a Deus. Eu fiz a minha parte, coloquei as blusas e falei, vou adorar, vou glorificar. É lógico que eu não sou inconsequente, estou me cuidando, mas vou ficar, tá frio, né? É conversa de gente que fica jogando dama na praça, não tem que fazer. Vai chover, né? Pelo amor de Deus, meu irmão. Vou arrumar um asilo para você. Parece que vai chover, né? Você viu quem ganhou ontem? Ah, meu irmão do céu, Jesus está voltando. Tem um tanto de gente para a gente ganhar de alma para Jesus, tanto de coisa para a gente falar. Aleluia, você falou? É coisa linda essa mulher, gente. Aí, eu até parei para olhar para ela, você viu? Igual essa mulher, eu olhei e falei assim, eu vou casar com essa mulher aí. O que aconteceu? Eu sou aquele versículo que fala, olhando para ele não vimos nada para que o desejasse. Eu olhei e falei, vou casar. Quando eu vi ela entrando lá com a roupinha tudo bonitinha, escrito Shekinah, entrou para adorar a Deus, dançar, eu falei assim, quero casar com aquela mulher. No final do culto perguntei quem que é ela. Não, tem namorado. Eu falei, mas não é possível, eu já falei. Aí aconteceu. Desfez o namoro. Depois de 7 meses, fomos orar e casamos. Você tem que crer. Se você não crer, ninguém vai crer por você. O que você tem falado dentro da tua casa? Ai, eu acordo tão cansado, eu acordo, ai meu Deus. Você já levanta, já dobra o joelho no chão e fala, Senhor, hoje a tua força está sobre mim, teu fortalecimento sobre meu corpo, hoje é o dia que a glória do Senhor vai se manifestar na minha vida, e vamos para cima. Eu vi que alguns, quando eu perguntei, quem está falando, está vendo que está falando, tem uns que ficar assim. Sabe por quê? Está falando coisa errada. Muda a sua linguagem. Falar não é somente conversar. Eita, mano, tu tá com fôlego esse menino, Jesus. Pulmão limpo, restaurado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem catarro, não tem nada. O que você tem falado? O que você se sabota? Decida hoje mudar a tua linguagem. Decida hoje. Feche teus olhos e comece a profetizar na tua vida. Você é um profeta da tua vida. Começa a profetizar. Eu vejo Deus libertando e curando pessoas do passado. Na hora que eu falei assim, feche teus olhos e começa a orar, eu vi na hora um carro e a pessoa dentro e o carro virando assim, ó. Era um homem. E Deus falando comigo, toda vez essa pessoa fica lembrando disso que aconteceu, ela não consegue superar isso. Esse acidente que ela aconteceu na vida dela, de carro. Deus está falando, hoje é para você abandonar isso aqui. É para você falar, hoje é para você falar, olha para mim, deixa eu te falar, o diabo não quer que você ore. A gente fala ora, você fica nem galinha.
pegando misto, fica, você tem que abrir essa boca sua, ó, essa bocona, você tem que falar, porque eu já ensinei tudo para você. Você tem que falar hoje, a partir de hoje, parará. Se você não quer que ninguém escuta, vai ali num canto ali, enfia tua cabeça num canto ali, mas você tem que falar. Ah, Deus conhece meu pensamento, mas o diabo não conhece, você tem que falar. As coisas obedecem aquilo que você fala. Na hora que é para você falar e orar, você fica na hora que você estava no mundo, agora que você está aqui, ó, é a hora de você abrir tua boca, falar, olha, essa situação do acidente aconteceu tal dia, tal, que estava fulano, ciclano, e o carro virou, eu estava lá dentro. Toda vez eu fico lembrando desse trauma. Hoje, nunca mais eu vou pensar nisso e vai me afetar. Eu sou um homem livre, restaurado, e vou viver o plano de Deus para a minha vida. Acabou. Aí o que vai acontecer? Acabou. Porque ele falou, eis que vos dou a autoridade, tudo que você desligar na terra, eu vou desligar no céu. Então abre a tua boca e faz isso hoje. Para de sofrer. Vai, abre a boca, ora. Ele vai tocar que ninguém vai escutar o que você está falando. Isso. Fala. Fala a circunstância, fala a situação. Dá uma ordem. Deus está limpando o caminho para sábado e domingo, que a glória vai descer. Essa palavra veio para limpar o caminho. Abre a boca. Diz. Para de falar que nunca mais você vai ser feliz. Para de falar nunca mais vão encontrar ninguém. Para de dizer isso. Você não está em pecado em desejar o melhor para você. Eu é que sei que pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-vos um futuro, diz o Senhor, que eu desejo para você um futuro. Abra a boca. Profetiza. Fala o que você quer viver daqui para dezembro. Fala o que vai acontecer daqui até dezembro. Fala o que vai acontecer no teu casamento. Fala o que vai acontecer com os teus filhos. Fala o que vai acontecer com a tua saúde. Fala o que vai acontecer com as tuas finanças. Fala o que vai acontecer com a tua comunhão com Deus, com a tua vida espiritual. Fala! Fala onde você quer chegar. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, João 15, 7, pedireis o que quiseres em meu nome e vos será feito. Pede em concordância com a vontade de Deus. Pede em concordância com a vontade de Deus. João 15, 7. Pede pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Manda essa doença embora. Manda esse medo embora. Manda essa depressão embora. Manda essa insegurança embora. Manda essa miséria embora. Manda as dívidas embora. Manda o divórcio embora. Manda a frieza, a frigidez sexual embora. Manda a rebeldia embora da tua casa, dos teus filhos. Manda a frieza espiritual embora. Fala. Isso. Diz. Por isso eu digo, eu tenho medo do meu pai e da minha mãe morrer. Diga, não, eles vão viver muitos anos. Eles vão ver os bisnetos, eles vão ver os tataranetos. Meu pai e minha mãe vai ter saúde. Meu pai e minha mãe vai viver muito. Eu não permito câncer na vida do meu pai e da minha mãe. Câncer, você não tem autoridade na vida dos meus pais. Fala o nome dos seus pais e fala, câncer, você não vai pegar eles. Infarto, você não vai pegar meu pai. Diabetes, você não vai pegar a gente. Diga, no nome de Jesus.
Essa condição tem que sujeitar a palavra, ela tem que obedecer. Essa doença tem que obedecer, esse problema tem que obedecer a palavra. Isso, fala, eu vou falar também. Esse ministério será uma bênção para esta cidade. Esse ministério será uma bênção para as nações. Esse ministério será uma bênção para o estado todo de Minas Gerais. Esse ministério vai alcançar multidões, vidas. Esse ministério terá pastores, missionários. Esse ministério vai ter provisão financeira para cumprir todo o propósito. Nós chamamos de existência o nosso prédio próprio, chamamos a existência o sítio para a igreja, para o CAF, chamamos a existência agora os recursos, em nome de Jesus. Chamamos agora a casa lar, chamamos a existência a casa para trabalhar com aqueles que são mais necessitados. Chamamos a existência os alimentos para dar para aqueles que têm fome. Nós chamamos a existência, nós não vamos ficar pagando aluguel nossa vida toda. Nós profetizamos em nome de Jesus. Senhor, nos dá condição, as melhores câmeras, nós chamamos a existência, os melhores computadores, os melhores equipamentos para transmissão de culto, os melhores instrumentos. Senhor, traz homens e mulheres que amam o Senhor, a tua presença. Senhor, traz homens e mulheres que são tementes a ti. Senhor, traz homens e mulheres para essa igreja que ama a tua presença. Não vai ter escândalo de pecado, não vai ter a partir de hoje. Eu não permito como autoridade divisão nesse ministério mais. Jezabel não mais agirá no meio da igreja. Não haverá mais rebeldia, divisão. No nome de Jesus, acabou. Foi a última vez, chega. Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar a igreja fiel a Deus, fiel aos princípios da palavra, fiel ao pastor da igreja, fiel aos ensinamentos. O Senhor vai despertar essa igreja como uma igreja voluntária, como uma igreja generosa, no culto, na adoração, nas ofertas, nas adorações, dos dízimos, nas primícias. Senhor, nós vamos estender as nossas tendas para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar vidas em todas as nações. No nome de Jesus, aqui vai ter pessoas que falam 3, 4 línguas. Os filhos dos irmãos vão estudar em grandes universidades. Em nome de Jesus, vão fazer estágio em outros países. Eu profetizo em nome de Jesus. Vão para bases missionárias em outros países. Em nome de Jesus, as nações vão se abrir para nós. Vamos ter dupla nacionalidade, vamos ter passaporte contra nacionalidade, vamos ter visto para entrar em países que ninguém tem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pouso Alegre será próspera, Pouso Alegre será abençoada. Vai retroceder o inferno nessa cidade. Os terreiros de feitiçaria vão fechar, a idolatria vai cair. Haverá um crescimento da transformação da cidade, haverá um avivamento na cidade. O povo não vai ser orgulhoso, o povo não vai ser tímido, o povo não vai ser um povo que não expressa nenhum sentimento. Eles serão um povo que vão expressar, eles serão um povo que vão falar, eles serão um povo que vão te amar de todo o coração. O Senhor vai mudar a cultura desse povo. Será um povo gentil no trânsito, gentil nos comércios. Vão parar de falar que o comércio da cidade é ruim, que não tem bom atendimento. Vai ter bons vendedores, bons atendentes. Em nome de Jesus, vai prosperar. Corrupção não vai ter lugar aqui nessa cidade. Os céus dessa cidade serão abertos. E quando as pessoas entrarem nessa cidade dirão: essa cidade é diferente, essa cidade é um centro de adoração mundial, essa cidade tem a presença de Deus, esta cidade tem os céus abertos. Pouso Alegre, que no passado era um lugar de passagem, na beira do rio, para prostituição, para corrupção, para triagem, para aqueles que iam para São Paulo e ficavam aqui na triagem, na Secretaria de Saúde, vendiam o seu corpo para liberar as pessoas passarem, prostituíam. Pouso Alegre será um lugar agora de passagem de pastores, de homens de Deus, de missionários. Pouso Alegre será um lugar acolhedor, hospitaleiro, que vai hospedar os servos de Deus, as servas do Senhor. Em nome de Jesus, o povo não será rude, o povo não será egoísta, o povo não será carnal, o povo não será idólatra. Pouso Alegre, tu és bendita. Pouso Alegre, tu és abençoada. Sul de Minas, tu és abençoada. Minas Gerais, tu és abençoada. Oh, o maior estado da federação, tu és abençoado. Seremos ainda o estado com o maior número de evangélicos no Brasil, em nome de Jesus. Oh, o que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer?
sol. Há muito tempo, se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza e volte a alegria. Dona Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Se você estiver com a tua família, junto com o teu esposo, com o teu marido, comece a orar pela tua casa. Libera a palavra de Deus. Libera a palavra de Deus. Libera a palavra. Ora pelos teus filhos, ora pela tua esposa, ora pela tua casa. Amém. Você que está online também está profetizando. Nós entramos em concordância com o que você está profetizando. Isso, profetiza. Profetiza, profetiza. 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 Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Levante a tua voz sobre a tua casa. Uma nova história, salvação e glória. Em nome de Jesus. Oh Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, uma nova história, uma nova história, uma nova história. Profetizamos sobre a tua vida uma nova história, um novo tempo, cheios da presença de Deus, serão tocados pelo poder de Deus. Profetizo que você nunca mais vai retroceder um passo atrás na presença de Deus. Você não vai recuar mais um passo, em nome de Jesus. Aleluia, aplaude e glorifique a Jesus.